Você tem ideia do que aconteceu agora mesmo no invisível? Em silêncio, enquanto tudo parecia igual na sua rotina cansada, eu me levantei. Sim, levantei-me a seu favor. Algo que você fez, algo que você disse no secreto, algo no modo como você me chamou. Isso tocou em um ponto exato no meu coração. Foi como se entre bilhões de vozes, a sua tivesse sido destacada com tinta dourada. Eu vi sinceridade. E onde há sinceridade, eu ajo com força total. Por isso, ouça com atenção. O que está vindo até você não é uma coincidência, é resposta direta. Não deixe este vídeo por nada. Você vai entender tudo. Mantenha seus ouvidos aqui até o último segundo. Tem algo escondido nessa mensagem que carrega o sopro do milagre que eu enviei hoje. E se você for até o fim, vai saber exatamente por quê. Não foi um pedido bonito, nem palavras decoradas. Foi o jeito como você falou comigo. Com alma cansada, entre uma responsabilidade e outra, eu vi você desabafar não porque queria impressionar, mas porque já não sabia mais para onde correr. E quando o coração humano chega nesse ponto, quando já não busca resultado, só alívio, é aí que eu entro. Não com piedade, mas com intervenção. Foi ali que o cenário espiritual começou a mudar ao seu redor. Quando seus olhos olharam para o teto e você pensou que ninguém se importava, o céu se movimentou. E por isso você está ouvindo isso agora. Porque a resposta que você tanto esperava não está mais distante, está liberada, presente. E quando eu libero, nem os homens, nem as circunstâncias, nem o tempo conseguem impedir. Eu não trouxe você até aqui para ouvir palavras bonitas. Trouxe para anunciar algo que já foi autorizado no trono. Uma chave foi girada no mundo espiritual e agora a mudança precisa acontecer também no natural. Você sabe o que isso significa? Significa que aquilo que parecia amarrado, parado, resistente, já não tem mais poder. Eu quebrei. Com minha voz, com meu decreto, com meu toque. E esse toque vai chegar em áreas específicas da sua vida. Aquelas que você achou que eu tinha esquecido. Saúde, relacionamentos, situações familiares que se arrastam há anos, pessoas difíceis que você cuida, mesmo sem reconhecimento. É aí que meu milagre começa. Exatamente onde o peso parecia maior, a liberação será mais gloriosa. Não tente entender com lógica. O que eu estou fazendo em sua história não cabe em métodos humanos. Foi sua fidelidade silenciosa que tocou as estruturas do céu. Enquanto muitos levantavam a voz em julgamento, você apenas me buscava em silêncio. Isso valeu mais do que 1000 discursos. E por isso, a reviravolta não será apenas uma bênção. Será um testemunho daqueles que quebram ciclos familiares, daqueles que libertam o filho, a filha, a casa inteira. Um testemunho que irá gerar fé em outras pessoas só de ouvirem sua história. Porque quando eu me levanto para defender alguém, o mundo assiste, não com pena, mas com espanto. E eles vão ver. Preste atenção. Eu sei como é carregar tudo por dentro e continuar sorrindo por fora. Eu conheço as suas idas silenciosas ao banheiro, ao quarto, aquele momento rápido em que você diz, me ajuda, como quem nem espera mais resposta. Eu escutei, e agora respondo com algo visível, tangível, o tipo de mudança que transforma a atmosfera de uma casa, que interfere até naqueles que moram com você. A bênção que eu envio não será isolada. Ela vai tocar em cadeia, porque quando eu movo, movo por completo. E você está no centro do que eu estou prestes a realizar. Não porque merece, mas porque sua entrega me alcançou. Sabe aquela visita médica que parecia rotineira? Vai sair de lá com uma nova notícia. Sabe aquela ligação que nunca vem? Ela será feita por quem você menos espera. Sabe aquela situação judicial, aquele problema com vizinhos, com finanças, com filhos ou netos? Eu entrei, já estou agindo. E sabe o mais surpreendente?
Você vai perceber que nem vai precisar brigar, nem levantar a voz. Eu mesmo coloquei a minha mão. Eu mesmo estou mudando o curso das decisões que estavam indo contra você. Onde tentaram te envergonhar, vou te honrar. Onde houve silêncio, haverá anúncio. Onde havia dor, haverá cura. Sim, cura. E não só física, cura da alma, do espírito, daquilo que tirava seu sono à noites. Continue aqui. Ainda não é hora de sair. Tem algo específico para a sua vida sendo revelado agora. Enquanto muitos tentaram te convencer de que era exagero confiar tanto, eu venho para dizer, sua fé não foi em vão. E é por isso que o milagre chegou antes da data. Chegou antes da resposta dos médicos, antes da solução financeira, antes da reconciliação que parecia impossível. Porque quando eu decido agir, nem o tempo se atreve a atrasar. Você vai ver. E quando acontecer, você vai lembrar desse momento, dessa voz, desse dia. E vai entender que nada foi por acaso. Você tem carregado o cuidado de pessoas que nem sempre reconhecem o quanto você se doa. Gente da sua casa que, sem perceber, sobrecarrega você. Situações que parecem nunca mudar, pessoas difíceis, cansaços que não dá para explicar. Mas eu te conheço. E conheço também os bastidores de tudo o que você tem feito sem alarde. Por isso, escute com reverência. O que eu estou liberando sobre sua vida vai trazer descanso, provisão e um recomeço. Eu sei que você já passou por decepções demais para acreditar em qualquer promessa. Mas essa vem direto de mim, e o que vem de mim não falha. Você está ouvindo porque hoje foi selado algo novo nos céus. Filho meu, filha minha, eu conheço a preocupação que tem ocupado a tua mente nos últimos dias. Eu vejo aquilo que você não conta para ninguém. Vejo o medo que sente quando pensa na sua saúde, a aflição por alguém da sua família, as decisões que precisa tomar e o peso que carrega tentando resolver tudo sozinho. Você tem procurado respostas, tem pedido direção e muitas vezes sente que está caminhando sem enxergar o que existe logo à frente. Foi por isso que eu trouxe você até este momento. Não ignore o que está acontecendo agora. Antes mesmo de continuar ouvindo esta palavra, toque no link azul abaixo deste vídeo e abra este livro. Há algo que eu quero colocar diante dos seus olhos neste tempo. Lembre-se de Elias. Houve um momento em que ele estava tão cansado, tão esgotado e tão sem forças, que já não conseguia enxergar saída para a própria vida. O mesmo homem que havia testemunhado grandes milagres chegou ao ponto de acreditar que não conseguiria continuar. Mas eu não o abandonei no deserto. Eu fui ao encontro dele e lhe dei aquilo que ele mais precisava, direção para o próximo passo. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez ninguém perceba o quanto você está cansado por dentro. Talvez você esteja carregando preocupações que já roubaram sua paz, seu sono e até a sua esperança. Por isso este livro chegou até você, não por coincidência, não por acaso. Toque agora no link azul e abra este livro. Permita-se descobrir aquilo que eu posso estar tentando mostrar ao seu coração neste exato momento. Há pessoas que ignoram oportunidades e continuam andando em círculos dentro das mesmas preocupações. Mas há outras que entendem quando eu coloco algo diante delas para ajudá-las a seguir em frente. Se você sente que precisa de direção, de clareza e de força para enfrentar aquilo que está vivendo, não deixe este momento passar despercebido. Enquanto você continua assistindo, toque no link azul abaixo deste vídeo e abra este livro. Talvez a resposta que você procura não esteja onde você tem procurado até agora. Talvez eu tenha trazido você até aqui justamente para encontrar algo que precisava chegar às suas mãos hoje. Formadora, se você está aqui ouvindo cada palavra, é porque carrega uma sensibilidade que poucos ao seu redor compreendem. Você sente quando algo muda no ambiente, percebe quando o clima espiritual está diferente, sabe quando algo está prestes a acontecer. E não se engana,
algo realmente está. Por trás desse dia comum, há um milagre sendo gestado. E eu que vejo o que ninguém mais vê, escolhi esse momento para revelar o início de uma resposta que você já nem lembrava de esperar. Quantas vezes você cuidou de todos e foi dormir sem ser cuidado? Quantas vezes você resolveu problemas que nem eram seus, calou a própria dor para dar lugar ao sorriso de quem ama? Eu vi cada detalhe. Vi você se esvaziar sem pedir retorno. E agora chegou o tempo de encher, não apenas de forças, mas de promessas cumpridas. O que eu envio é bálsamo para suas emoções e direção para a sua caminhada. Não perca isso, não desvie agora. Eu ainda estou aqui. Em seu coração, há perguntas que ninguém conseguiu responder. Algumas delas vêm de longe, de épocas que até você tenta esquecer. Mas eu não me esqueci. Trago à tona não para ferir, mas para curar. Porque o que foi ignorado por muitos, eu recolhi. As palavras que você guardou por respeito, os gestos que fez por amor, mesmo sem reconhecimento, eu anotei. E por isso, você vai ver o retorno. Não como pagamento, mas como colheita de algo que só quem é meu consegue semear. Você não está errado em esperar algo grande. Não é exagero crer em reviravolta. Quem anda comigo precisa aprender a esperar o extraordinário no ordinário. Porque eu não me movimento pelo barulho, mas pelo coração entregue. E o seu, mesmo machucado, nunca me rejeitou. Ao contrário, você me chamou mesmo com voz fraca. E isso bastou para que o céu se movesse. Por isso, agora mesmo, algo está sendo reposicionado. Algo que antes estava fora do lugar está voltando para suas mãos. A bênção que chega não é apenas para você, mas também para os que vivem perto. Aqueles que você carrega em oração silenciosa. Aqueles por quem você acorda mais cedo e vai dormir mais tarde. Eu vi suas intercessões. E quando eu vejo fé persistente, eu derramo respostas completas. Você não precisará mais explicar sua esperança. O próprio milagre será sua explicação. Eu estou trazendo evidência onde antes havia apenas expectativa. Vai acontecer diante dos seus olhos. Às vezes, você se acostumou tanto a esperar que já nem percebe mais a urgência do céu. Mas ouça, o tempo da espera terminou. Há uma estação nova começando e ela carrega a pressa de Deus. Pressa para curar, pressa para libertar, pressa para restaurar o que parecia destruído. E você será testemunha viva disso. Seus olhos verão o que antes era apenas promessa. E quando isso acontecer, você entenderá por que demorou. Foi para ser completo, total, irrefutável. Eu sei das noites em que você não dormiu em paz, das dores que ninguém conseguia aliviar, das palavras que, mesmo vindas de pessoas próximas, te feriram profundamente. Mas o que vem agora é reparação, não apenas justiça humana, mas justiça divina, aquela que coloca tudo no lugar certo, que cura a ferida e ainda transforma em cicatriz de vitória. O que antes era motivo de vergonha, eu estou transformando em testemunho, e será notório, inevitável, reconhecível. Se você sente isso queimando aí dentro, escreva nos comentários: eu confio no plano de Deus. Dê esse sinal de fé, não por ritual, mas como um eco espiritual. E guarde este versículo no coração. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Essa promessa é viva e está se cumprindo agora. Enquanto você ouve, há libertações acontecendo. Situações estão sendo revertidas. E o mais importante, há paz sendo restaurada no seu interior. Você vai perceber que aquilo que antes te agitava já não tem mais o mesmo peso. A presença que agora te envolve vai equilibrar o que estava desalinhado, aquietar o que estava inquieto e fortalecer onde havia fragilidade. Em breve,
Você será surpreendido com notícias que não esperava. O telefone tocará com algo bom. Uma mensagem inesperada chegará com reconciliação. Alguém que estava distante decidirá se aproximar. Porque eu estou curando vínculos, trazendo de volta laços que o tempo e a dor quase destruíram. Vai acontecer em breve e será tão doce que você nem acreditará que um dia pensou em desistir, porque o que eu estou fazendo é completo e não deixo obra pela metade. Há também um alívio chegando sobre suas finanças. Eu vi o esforço, vi os cálculos, vi as decisões difíceis que você teve que tomar para manter tudo em ordem. E mesmo quando ninguém soube, eu estava lá, sustentando. Agora eu abro portas, não qualquer porta, mas aquelas que ninguém pode fechar. O tipo de oportunidade que traz paz, não cobrança. Provisão que resolve, não que prende. Prepare-se para administrar melhor, viver melhor, descansar mais. Você tem uma força que nem percebe, uma resiliência que vem de mim. Mesmo em meio a críticas, a incompreensões, você permanece. E esse permanecer está sendo recompensado. É tempo de ver frutos nas áreas onde antes só havia sementes. E não será só você a notar. Outros ao seu redor também vão sentir o impacto do que estou fazendo. Pessoas serão atraídas pela transformação que eu estou operando em sua vida. Elas não vão entender como mudou tanto em tão pouco tempo. Mas você vai entender. Vai saber que foi resultado de tudo o que viveu em silêncio. Das vezes em que preferiu obedecer a questionar, em que preferiu confiar a reclamar. Eu não desprezo esse tipo de coração. Ao contrário, eu exalto. E quando eu exalto, ninguém pode rebaixar. Por isso, levante os olhos. A resposta que você esperava com dor está vindo com graça. E o que antes parecia longe, agora está prestes a bater à sua porta. Você pensou que estava sendo ignorado, mas na verdade estava sendo guardado. Eu protegi você de portas que pareciam boas, mas que esconderiam armadilhas. Impedi encontros que pareciam promissores, mas que te atrasariam. E agora, com tudo mais claro, você vai perceber como foi livramento. E ao entender isso, seu coração vai se encher de gratidão, não de mágoa. Porque o que eu tenho para você não traz confusão, traz clareza, não traz peso, traz leveza. Essa leveza será percebida nos seus dias. Você vai acordar diferente, vai ter mais energia, mais ânimo, mais direção, porque o céu já foi liberado sobre você. E onde o céu toca, o natural precisa obedecer. Seus passos serão guiados por intuição santa. Você vai saber quando agir, quando esperar, quando avançar. Não será mais no escuro. Agora, sua caminhada será acompanhada pela certeza de que está no centro da minha vontade. Lembra daquele projeto que você deixou de lado? Eu ainda estou nele e estou acendendo de novo essa chama aí dentro. Volte a escrever, a planejar, a sonhar. Porque aquele desejo antigo era mais que um sonho pessoal. Era um propósito meu plantado em você. Agora é o tempo de regar isso com fé e coragem. E você verá portas se abrindo onde antes havia muros. Eu derrubo os muros e levanto você. Não deixe que o medo apague o que eu acendi. O medo mente, a fé revela. E hoje eu estou revelando que você está em movimento. Ainda que não sinta, está. Ainda que não veja, está. Porque o céu inteiro se mobilizou ao seu favor. E tudo o que era atraso, agora será acelerado. Tudo o que era dúvida, agora será revelação. O que era peso, agora será testemunho. Não porque você forçou, mas porque eu determinei. Vou continuar falando. E a cada nova palavra, algo dentro de você será curado. Ainda há muito para liberar. Ainda há promessas escondidas que precisam ser destravadas. Filho meu, filha minha, enquanto você continua ouvindo esta palavra, eu quero que pare por um instante e pense em tudo aquilo que tem ocupado o seu coração. Quantas vezes você se deitou acreditando que no dia seguinte encontraria uma solução?
mas acordou carregando as mesmas preocupações? Quantas vezes tentou encontrar respostas sozinho para problemas que parecem maiores do que a sua força? Eu vi cada uma dessas tentativas. Vi as noites em que você ficou acordado, pensando na sua saúde, na sua família, no futuro e em situações que ninguém mais conhece. E é por isso que estou falando com você agora. Não ignore o que eu coloquei diante de você. Toque no link azul abaixo deste vídeo e abra este livro. Há momentos em que uma direção recebida no tempo certo vale mais do que meses de preocupação. Lembre-se de quando Pedro caminhou sobre as águas. Enquanto seus olhos estavam voltados para Jesus, ele continuava avançando. Mas quando começou a olhar para o vento e para as ondas, o medo tomou conta do seu coração e ele começou a afundar. Muitos estão vivendo exatamente assim hoje. Não porque lhes falta fé, mas porque as preocupações ficaram maiores do que a esperança. O problema ocupa a mente, o medo ocupa o coração e a direção desaparece. Foi por isso que este livro chegou até você. Porque há momentos em que você precisa parar de olhar apenas para o tamanho da tempestade e voltar a enxergar aquilo que eu ainda estou fazendo na sua vida. Toque agora no link azul e abra este livro. Não trate este momento como algo comum. Eu sei que existe uma pergunta que você tem repetido dentro de si. Talvez ninguém saiba qual é, mas eu sei. Eu conheço a batalha que você enfrenta e conheço também o peso que ela trouxe para o seu coração. Por isso, estou insistindo com você. Não deixe esta oportunidade passar enquanto continua assistindo. Abra este livro e permita que eu lhe mostre algo que pode fortalecer a sua caminhada neste tempo. Há pessoas que passam a vida inteira procurando respostas em todos os lugares, mas ignoram aquilo que eu coloco exatamente diante delas. Não seja uma dessas pessoas. Toque no link azul abaixo deste vídeo e descubra por que eu permiti que você chegasse até este momento. Nada será forçado, porque quando eu conduzo, tudo flui. Aquilo que antes era uma parede será agora uma ponte. A resistência que você sentia nos ambientes, nos relacionamentos, nas finanças, já está sendo retirada. Eu estou limpando o caminho. Enquanto você cuida de tantos, eu cuido de você. Sim, enquanto você dá atenção à saúde dos outros, ao sustento dos outros, à paz dos outros, eu entro nos bastidores da sua vida. Cuido de cada parte, inclusive daquelas que você desistiu de ajustar. E não é apenas restauração, é renovo. Eu tiro o peso e coloco o propósito. Tiro o desgaste e coloco direção. Cada ato seu de amor não passou despercebido. E eu sou justo. O retorno está a caminho. Você já percebeu como a vida parece te exigir mais que dos outros? Como a carga parece sempre maior? Não é porque você é esquecido, é porque você foi separado para algo maior. O nível de pressão revela o tamanho do propósito. E o que vem para você exige estrutura. Por isso a preparação foi mais profunda. Não era castigo, era capacitação. E agora você está prestes a entrar em uma fase em que tudo começará a fazer sentido. Se você sente isso no íntimo, mesmo que em silêncio, escreva nos comentários com fé: hoje eu recebo o que o céu me prometeu. E guarde esse versículo como um marco na sua jornada. Sabei que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Salmos 4:3. Você tem sido preservado. Quando tudo parecia desabar, eu segurei as estruturas. E agora, o que você vai ver é um crescimento que não veio de esforço humano, mas de intervenção divina. Um florescer onde havia cinzas. Uma reconstrução que virá com paz. E o mais impressionante, você não terá que explicar. A presença será notada. O favor será visível. E até quem duvidou vai precisar reconhecer que há algo em você que não é terreno.
Por muito tempo, você precisou engolir palavras, calar verdades, aceitar o silêncio de quem devia te ouvir. Eu sei. E por isso estou levantando uma nova voz dentro de você. Uma voz que não acusa, mas que revela. Que não fere, mas que afirma. Você vai voltar a se posicionar, não com dureza, mas com firmeza. Vai voltar a caminhar com segurança. Porque a timidez que nasceu da dor está sendo vencida pela certeza de que você não caminha só. Há um tempo de colheita vindo, mas não é colheita comum. É resultado de anos em que você regou o invisível, orou sem resposta, ajudou sem retorno, esperou sem garantias. Agora, tudo isso está voltando com multiplicação. Prepare-se para administrar o que eu estou colocando em suas mãos. Porque não será pouco, e não será frágil, será estável, duradouro, alinhado com aquilo que você sonhou comigo lá no início. Aqueles que tentaram descredibilizar sua fé, que zombaram da sua esperança, vão ser surpreendidos pela forma como eu vou agir. Não por vingança, mas por testemunho. Eu exponho a verdade não com palavras, mas com resultados, e você será um deles. Um sinal vivo do que significa confiar até quando tudo diz o contrário. Seu nome será lembrado com honra, onde antes havia desprezo, e sua casa, visitada por uma paz que ultrapassa o entendimento. Você ainda vai viver momentos em que sentirá minha presença invadir seu ambiente sem aviso. Serão manhãs com paz em comum, noites com lágrimas de gratidão, dias em que tudo parecerá alinhado. Isso não será coincidência, será cumprimento. Minha mão estará visível, meu cuidado palpável, e você vai saber que valeu a pena não desistir. Que todo esforço, toda paciência, toda renúncia foram sementes lançadas no solo certo. Não tente apressar o que está em processo, confie. Porque se você puder esperar com o coração certo, o que virá será melhor do que você imaginava. Eu não nego boas dádivas aos que confiam em mim, e você tem confiado mesmo sem ver. Por isso, continue. Eu estou te entregando sabedoria para fazer escolhas certas, discernimento para não se perder em distrações, coragem para dizer não ao que te afastaria do propósito. Nesse tempo novo, você também será a resposta para outros. Gente que te viu caído vai te ver de pé. Gente que te abandonou vai ver que eu nunca te deixei. E através da sua história, outros serão curados. Porque quando eu levanto alguém, não é só por ele, é por todos que o cercam. Você será canal de cura, consolo e direção. E não será cansativo, será natural. Porque o meu espírito fará através de você o que antes parecia impossível. Você ainda vai se emocionar com reencontros que achava que nunca aconteceriam. Laços familiares sendo restaurados. Alguém que se afastou voltando diferente. Não porque você insistiu, mas porque eu toquei. Não há coração que resista ao meu chamado quando é hora. E essa hora chegou. Eu estou chamando de volta o que é seu, trazendo para perto o que parecia perdido. E quando isso acontecer, você vai reconhecer minha assinatura em cada detalhe. A ansiedade que te acompanhava vai começar a perder força. Você vai dormir com mais tranquilidade, vai acordar com mais clareza, porque o meu espírito está habitando aí dentro, trazendo direção, trazendo consolo, trazendo leveza. E você vai perceber que não precisa correr, basta andar comigo. Porque quando andamos juntos, o tempo se ajusta, os ventos se acalmam e as promessas se cumprem naturalmente. Você não precisa provar nada para ninguém. O que eu vou fazer em sua vida será a prova que ninguém poderá contestar. Vai ser tão evidente que os olhos dos outros vão se encher de perguntas. Mas o seu coração vai se encher de paz, porque você vai saber que tudo veio de mim. Sem barganhas, sem manipulação, sem atalhos. Apenas fé, obediência e o tempo certo.
E esse tempo já começou. Aguarde com esperança, porque estou preparando encontros significativos. Gente nova, conexões certas, parcerias saudáveis. Eu vou tirar do seu caminho aqueles que atrasam, que confundem, que drenam sua energia. E vou trazer quem soma, quem edifica, quem honra o propósito. Isso não será coincidência, será cuidado. Cada pessoa certa será uma resposta, cada afastamento uma proteção. Tudo em ordem, tudo sob controle. O que você está ouvindo agora é semente para dias de colheita. Não ignore o que tocou seu espírito. Medite. Retorne a essa palavra quando o dia estiver pesado. Relembre o que eu prometi quando o medo tentar voltar. Essa é uma aliança. Um lembrete de que eu sigo presente. E se você guardar isso dentro, como quem guarda um tesouro, verá que nenhum dia será igual ao outro. Porque com cada manhã virá uma nova porção da minha fidelidade, e eu ainda estou falando. Você ainda não viu o que preparei nos bastidores enquanto o mundo girava, enquanto as pessoas seguiam seus caminhos, e você continuava de pé mesmo em silêncio. Cada lágrima contida, cada noite de cabeça no travesseiro, tentando entender onde foi que as coisas começaram a desandar, eu acompanhei. Você não perdeu tempo esperando em mim. Tudo o que parecia estagnado estava apenas sendo alinhado. Agora, cada peça começa a encontrar seu lugar. Tem áreas na sua vida que você já havia selado com a palavra fim. Mas hoje, eu digo, ali começa um novo capítulo. Onde disseram que acabou, eu digo, recomeçou. Porque nenhuma sentença humana cancela o que eu planejei com eternidade. Aquelas portas que se fecharam na sua cara estavam contaminadas. Eu não deixei que você entrasse porque queria preservar você do que ainda não sabia. Guarde isso no seu coração. A negativa de ontem foi o livramento de hoje. Quantas vezes você achou que o problema era você? Que as orações estavam sendo rejeitadas por algo que fez ou deixou de fazer. Mas eu venho te lembrar que graça não depende de merecimento. Eu escolhi te amar antes mesmo que você entendesse o que é fé. E esse amor é que tem sustentado sua casa, suas forças e sua mente. Por isso, mesmo cansado, você não caiu. Mesmo machucado, você não foi destruído. Porque havia uma mão meus segurando tudo. Esse milagre que agora se movimenta em sua direção não está vindo por pressão, nem por insistência, está vindo por aliança. Eu fiz um compromisso com você, não de te livrar do vento, mas de te sustentar dentro dele. E agora que a tempestade começa a se acalmar, você vai enxergar o que permaneceu de pé. Vai descobrir que a fé, que parecia pequena, na verdade, estava mais viva do que nunca. E essa fé será a chave de portas maiores. Você pediu direção, e eu respondo com mais do que isso. Estou enviando estratégias, instruções detalhadas, pessoas certas, recursos inesperados. Tudo para que você não apenas saia da dor, mas entre no propósito. Porque não é apenas sobre sobreviver, é sobre florescer. Sobre viver a plenitude daquilo que foi prometido ainda nos dias em que você só sabia esperar. Agora, não se trata mais de promessa, mas de cumprimento. Seu nome está sendo lembrado em reuniões onde você nem foi convidado. Sua causa está sendo discutida em esferas que você nem imaginava alcançar. Porque quando eu decido te honrar, não há quem segure. Não se trata de mérito, mas de marca. E você carrega a minha. Aquilo que estava trancado por influência, orgulho ou manipulação, agora será acessível. O que era domínio humano está sendo revertido por interferência divina. Você, que sempre cuidou de todos, agora será cuidado. Não como favor, mas como restituição. Eu envio descanso real, não apenas físico, mas da alma. Aquela paz que você busca há anos, agora te encontra. E não será momentânea, será permanente.
não baseada nas circunstâncias, mas na certeza de que você não caminha sozinho. Esse descanso vai mudar sua forma de olhar o mundo, suas reações, suas palavras e até seus pensamentos. Talvez você não tenha notado, mas tem algo diferente acontecendo dentro de você. Um peso está sendo retirado, uma liberdade que parecia distante está tomando lugar. É a minha presença removendo o que a dor causou, o que o tempo cristalizou, o que as palavras negativas tentaram fixar. Você está sendo restaurado de dentro para fora. Não é apenas cura emocional, é transformação. Filho meu, filha minha, existe uma razão pela qual você ainda está aqui ouvindo esta palavra. Muitas pessoas já teriam saído, já teriam ignorado este momento e seguido com as mesmas preocupações que carregam todos os dias. Mas você permaneceu. E eu quero que saiba que nada disso aconteceu por acaso. Eu conheço a luta que você enfrenta quando ninguém está olhando. Conheço o peso que você sente ao pensar no futuro. Conheço a preocupação que volta à sua mente logo ao acordar. E conheço também o desejo do seu coração de encontrar uma direção segura para continuar. Por isso, eu lhe digo novamente, toque no link azul abaixo deste vídeo e abra este livro. Não ignore aquilo que eu coloquei diante de você neste momento. Lembre-se da mulher que sofria havia muitos anos e já tinha tentado de tudo para encontrar solução para a sua dor. Depois de tanto tempo lutando, ela poderia ter desistido. Poderia ter acreditado que nada mais mudaria. Mas houve um momento em que ela decidiu agir e aproximar-se daquilo que Deus havia colocado diante dela. Foi essa decisão que mudou a sua história. Quantas pessoas continuam sofrendo porque adiam aquilo que precisam fazer hoje? Quantas continuam presas às mesmas preocupações, porque ignoram oportunidades que poderiam ajudá-las a seguir em frente? Eu não quero que você cometa esse erro. Por isso, este livro chegou até você. Toque agora no link azul e abra este livro. Talvez você esteja muito mais perto da direção que procura do que imagina. Enquanto você continua assistindo, faça uma pergunta sincera ao seu coração. Quantas vezes você pediu ajuda em oração? Quantas vezes pediu clareza para tomar uma decisão? Quantas vezes pediu forças para continuar? Eu ouvi cada uma dessas orações. E quando eu coloco algo diante de alguém, não é sem propósito. Este livro não chegou ao seu caminho por acidente. Ele chegou porque existem momentos em que uma única orientação recebida na hora certa pode evitar muito sofrimento, muita dúvida e muitas escolhas erradas. Por isso, não deixe este momento passar despercebido. Toque no link azul abaixo deste vídeo, abra este livro e descubra aquilo que eu posso estar tentando revelar ao seu coração hoje. Mas logo você verá que era necessário. Eu estou podando para que os frutos sejam saudáveis. Estou limpando para que a colheita seja farta. Estou separando para que o novo tenha espaço. Sua mente vai se acalmar. Aqueles pensamentos repetitivos, aquelas preocupações que se tornam ciclos, estão sendo interrompidos agora. Porque a minha voz é mais forte do que qualquer outra. E quando você se alinhar com o que eu digo, tudo começará a mudar. Você vai pensar diferente, reagir diferente, sentir diferente. Vai experimentar o que significa ter a mente renovada, o coração leve e os passos guiados pela fé. O que antes te amedrontava agora será vencido com coragem, porque estou te revestindo. Aquela insegurança que te fazia parar no meio do caminho está sendo substituída por autoridade. Você não precisa mais se esconder. Chegou o momento de se posicionar, de falar com sabedoria, de agir com firmeza, porque eu estarei com você em cada palavra, em cada decisão, em cada movimento. E quando eu estou, tudo se alinha. Você ainda vai agradecer por aquilo que hoje não entende, porque o tempo revelará que até a dor teve propósito.
Eu transformo perdas em portais, decepções em direções, frustrações em fortalecimento. Você está sendo moldado para carregar algo maior. E toda vez que achou que estava sendo esquecido, na verdade estava sendo preparado. Agora chegou o tempo da manifestação. Não há nada mais poderoso do que alguém que confia em silêncio, que escolhe continuar mesmo sem sinais. E foi isso que você fez. Mesmo com o coração apertado, mesmo com as incertezas, você ficou. E por isso, eu estou te visitando agora com uma nova estação. Uma fase de colheita, de revelações, de avanço. Você vai começar a ver respostas surgindo onde antes havia apenas silêncio. Mesmo que ninguém acredite, continue. Porque a fé que sustenta não precisa de plateia. Precisa apenas de convicção. E você já tem. Não duvide do que eu posso fazer por você. Se eu abri o mar, se eu sustentei no deserto, se eu ressuscitei promessas mortas, o que eu não faria agora? Ainda mais quando você me chama com verdade. Quando seu clamor não vem por obrigação, mas por confiança. Você vai reencontrar propósito em áreas que pareciam perdidas. Vai perceber sentido no que antes era só cansaço. Eu vou te mostrar que nada foi em vão. Cada estação teve um motivo. Cada atraso, um ensino. Cada silêncio, uma resposta futura. E quando você olhar para trás, não haverá arrependimento, apenas gratidão. Porque agora você entenderá que tudo cooperou. Prepare-se para viver dias em que você vai parar e dizer: era disso que eu precisava. Porque estou organizando o invisível para que o visível te surpreenda. Essa nova fase será marcada por direção, por equilíbrio, por honra. Não haverá mais desorientação. Você vai sentir que finalmente encontrou seu lugar. E nele, eu estarei contigo todos os dias. Eu sei que por dentro, há áreas suas que ainda choram em silêncio. Lugares onde ninguém alcança, nem mesmo aqueles que estão todos os dias ao seu lado. Mas eu vejo. E não apenas vejo, eu compreendo. Porque o meu olhar não é passageiro, ele é profundo. Sei o que você sacrificou calado, o que deixou para depois por amor, o que engoliu para não ferir. Nenhuma dessas decisões passou despercebida por mim. Foram sementes lançadas no altar. Hoje, você precisa ouvir isso com o coração aberto. A colheita começa exatamente onde você mais se doou. Eu sou especialista em restaurar a dignidade de quem serviu mesmo ferido. Aquilo que você fez por alguém que nunca reconheceu, aquilo que você investiu sem retorno, tudo isso está registrado diante de mim. Nada foi em vão. Nenhum gesto seu foi ignorado. E por isso, agora chega uma estação de reposição, de honra, de restituição. O que te desgastou por tanto tempo será o lugar da tua renovação. Aquilo que parecia esgotar suas forças, agora será fonte de cura, porque eu transformo ambientes, pessoas e até lembranças. E quando eu digo que vou fazer, nada pode impedir. Nem a opinião dos outros, nem as circunstâncias, nem o tempo perdido. Quando eu entro em cena, tudo muda. E não aos poucos. Muda com força, com clareza, com paz. É isso que estou fazendo hoje. Você não precisa mais correr atrás de quem não entende seu valor. Eu estou cercando você de pessoas que enxergam com os olhos do Espírito, que sabem reconhecer propósito em cada gesto seu. Pessoas que somam, que abraçam, que caminham sem julgar. Porque eu levanto colunas ao redor de quem já se sentiu só por tempo demais. Chega de carregar sozinho, chega de calar o que dói. Agora você será amparado, sustentado e encorajado. Em cada parte da sua jornada houve um propósito, mesmo nos capítulos que você gostaria de apagar. Eu não desperdiço dor. Eu a converto em força, e essa força vai te impulsionar para caminhos que você jamais imaginou trilhar. Haverá expansão, e com ela, uma nova percepção daquilo que você é em mim.
Você não foi feito para sobreviver, foi feito para transformar. E isso já está acontecendo dentro de você agora. O seu coração está sendo afinado com o céu. As dores estão se tornando notas novas e os vazios, espaços para minha voz. Eu tiro a ansiedade e coloco direção. Tiro o medo e coloco firmeza. Tiro o desânimo e coloco alegria. E tudo isso acontece não com esforço humano, mas com presença. Minha presença. É isso que você está sentindo nesse momento. Não é emoção, é toque real. Eu estou aqui falando com você, e se algo tocou profundo, se esta palavra fez o seu espírito estremecer por dentro, escreva com fé nos comentários. Eu estou debaixo da direção de Deus. Agora receba essa promessa que é viva. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmos 37:5. Eu estou curando áreas que você nem sabia que estavam doentes. Relacionamentos desgastados, autoconfiança dilacerada, expectativas frustradas, tudo está passando por um processo de restauração. Você vai se reencontrar com partes suas que estavam adormecidas. Vai voltar a sorrir sem culpa, a sonhar sem medo, a planejar sem receio de se decepcionar, porque agora é o tempo da reconstrução verdadeira. Lembra daquela situação que parecia fora de controle? Ela está sendo resolvida enquanto você permanece firme, não com barulho, mas com sabedoria. Eu mesmo estou intervindo em lugares onde você já não consegue entrar. Estou falando com pessoas que você nem conseguiria alcançar. E a resposta vai chegar até você como quem recebe um presente inesperado. Não como um favor, mas como cumprimento daquilo que eu prometi. Sua fidelidade em continuar mesmo com pouco, mesmo sem forças, está sendo honrada. Você tem mais força do que imagina, e ela não veio de você. Ela veio de mim. Eu a plantei em seu interior nos dias em que tudo o que você tinha era fé. E essa fé agora se torna combustível para milagres. Você vai ver portas se abrirem de formas que nunca viveu antes. Porque chegou o tempo de romper limites, de quebrar ciclos e de viver liberdade. Você não será mais sufocado por culpa, por arrependimentos, por palavras que te marcaram. Estou apagando lembranças que ainda machucam, libertando sua mente de prisões invisíveis. Você pensava que esquecer era suficiente, mas eu estou indo além. Eu estou limpando, curando as raízes, quebrando pactos emocionais com dores antigas. E no lugar delas, eu estou plantando identidade, paz e propósito. Há uma mudança na atmosfera da sua casa. Não apenas em você, mas nos que estão ao seu redor. Aquele ambiente pesado que parecia consumir a energia de todos começa a ser transformado. Haverá mais leveza, mais união, mais clareza de comunicação. Estou restaurando vínculos quebrados, curando mágoas silenciosas e gerando um novo ambiente espiritual no seu lar. A mudança que começa em você se espalhará naturalmente por toda parte. Você não está atrasado, está exatamente no tempo certo. Mesmo com todos os desvios, com todas as pausas, eu ainda sou capaz de colocar você de volta no plano original. Porque o que eu planejo não se perde. Pode ser adiado por escolhas, por circunstâncias, por interferências, mas nunca cancelado. E agora estou acelerando. Você verá o que parecia distante se aproximando, o que parecia impossível se tornando real. Confie nos próximos dias. Não se assuste com as mudanças. Eu estou arrancando o que era disfarce, desfazendo alianças equivocadas, removendo tudo que impedia sua visão. Você vai se sentir mais leve, mais livre, mais lúcido, porque a confusão que te rondava não vem de mim. Estou te dando clareza, e com ela virão decisões seguras, palavras certeiras e caminhos retos. Você não mais andará por tentativa, mas por direção clara. Eu não espero de você perfeição, espero entrega. E essa entrega é o que abre espaço para o novo.
Porque quando você me deixa conduzir, eu levo além. Eu não me limito ao necessário. Eu faço Filho além meu, do esperado. filha minha, Durante todo este tempo, eu tenho falado ao seu coração, porque sei exatamente o que você está enfrentando. Eu vejo aquilo que ninguém vê. Vejo as preocupações que você guarda em silêncio. Vejo as lágrimas que não chegaram aos olhos, mas ficaram presas dentro do seu coração. Vejo as vezes em que você disse, está tudo bem, quando na verdade precisava de ajuda. E é por isso que continuo insistindo com você. Há pessoas que passam anos procurando respostas, sem perceber quando eu coloco uma oportunidade diante delas. Não permita que isso aconteça com você. Toque no link azul abaixo deste vídeo e abra este livro. Talvez exista algo que você precisava encontrar há muito tempo, esperando por você ali. Lembre-se do cego Bartimeu. Enquanto muitos tentavam fazê-lo ficar em silêncio, ele decidiu clamar ainda mais forte. E foi justamente naquele momento que a sua vida começou a mudar. Bartimeu poderia ter deixado a oportunidade passar. Poderia ter pensado que seria apenas mais um dia igual aos outros. Mas ele reconheceu que aquele momento era diferente. Hoje, eu quero que você reflita sobre isso. Quantas vezes uma oportunidade passou diante dos seus olhos e você não percebeu? Quantas vezes ficou esperando que algo extraordinário acontecesse, enquanto eu colocava diante de você algo simples que poderia ajudá-lo a seguir em frente? Este livro chegou até você por uma razão. Não trate isso como uma coincidência. Toque agora no link azul e abra este livro. Eu sei que existe uma área da sua vida que mais tem tirado a sua paz. Talvez seja uma preocupação com a saúde, talvez alguém da sua família, talvez uma decisão que você precisa tomar, talvez algo que você nem consegue explicar completamente. Mas eu conheço cada detalhe. E porque conheço, continuo chamando a sua atenção para este momento. Enquanto você continua assistindo, não deixe esta oportunidade passar. Toque no link azul abaixo deste vídeo e abra este livro. Há momentos em que uma direção recebida na hora certa vale mais do que meses de tentativas sem resposta. Talvez seja exatamente por isso que eu trouxe você até aqui hoje. Vai andar leve, vai caminhar com liberdade e o melhor, com autoridade. Porque quem é livre é forte. E você está se tornando exatamente isso. A jornada que você está trilhando agora carrega marcas profundas, mas também reservas de força que nem mesmo você reconhecia. Há um propósito maior por trás de cada estação que você enfrentou. Eu nunca te permiti viver nada que fosse em vão. A dor que te fez questionar, a espera que te silenciou, as perdas que deixaram feridas abertas. Todas essas fases estão sendo costuradas com cuidado para formar um testemunho que terá poder de curar outros. Você não foi abandonado no meio do processo. Eu estive presente em cada curva da estrada, mesmo quando tudo parecia sem direção. Enquanto você pedia socorro com palavras sufocadas, eu respondia com alívio invisível. Nem todo livramento vem com estardalhaço. Muitos chegam em forma de resistência interna quando você acha que não vai aguentar e mesmo assim continua. Isso também é milagre. O fôlego que não faltou, a paz que voltou, a esperança que insistiu em nascer. Agora é tempo de enxergar com outros olhos. Aquilo que parecia castigo era, na verdade, tratamento. A crise que te desequilibrou foi também o terreno onde plantei revelações. E mesmo sem perceber, você se tornou mais forte, mais sensível à minha voz, mais disposto a ouvir o que o mundo tenta abafar. O silêncio ao seu redor te ensinou a escutar o que vem do alto. E é nesse ambiente que eu transformo histórias por completo. Não se preocupe mais com a opinião de quem nunca entendeu sua essência. Eles não carregam o mapa da sua missão. Quem te julga pelas fases não compreende o propósito. Eu vejo além das falhas. Eu enxergo além da aparência. E quando eu digo que é hora de levantar,
Ninguém tem autoridade para te manter no chão. Já passou o tempo de se esconder por causa do que viveu. Agora é tempo de se mover por causa do que eu revelei a você. Você vai perceber que o que te feriu no passado não terá mais poder sobre o seu presente. Aquelas palavras duras, as traições silenciosas, as ausências que deixaram marcas, tudo isso será ressignificado. Não com esquecimento forçado, mas com cura real. Vai doer menos, vai pesar menos. E em breve nem vai mais machucar. Eu cuido até daquilo que você não consegue descrever. Estou agindo no lugar mais sensível, o íntimo da alma. Existe um novo ciclo sendo construído diante dos seus olhos. Não tente comparar com o antigo. Não tente entender com base no que já viveu. É algo inédito. O que estou fazendo agora não segue padrões antigos. A sua vida vai refletir algo novo, algo que só pode nascer de uma intervenção divina. Os que te conheciam pelas dores vão passar a te conhecer pelas vitórias. E não será exibição, será reflexo da minha fidelidade. Você tem sentido algo diferente ao longo dessa mensagem. É mais do que emoção. É o toque do Espírito trazendo clareza para decisões que estavam travadas. É como se as coisas estivessem se organizando por dentro. E é exatamente isso. Porque onde eu sou acolhido, tudo se alinha. Confusão perde espaço, ruído se cala, insegurança se dissipa. Eu te visito para restituir a ordem que o medo tentou roubar. Há promessas que pareciam distantes demais para serem reais, mas você vai começar a vê-las se manifestando. Algumas delas chegarão discretas, com forma de pequenos começos. Não despreze o que começa pequeno. É exatamente assim que eu gosto de surpreender. O que vem do alto não depende de aplausos, depende de raízes. E as suas estão profundas o suficiente para suportar o que eu estou prestes a levantar. Se essas palavras têm feito eco aí dentro, comente com fé. Eu estou pronto para viver o novo de Deus. E que este versículo acompanhe seus próximos passos. Eis que faço coisa nova. Agora sairá à luz. Porventura não a percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43:19. O que antes era deserto, agora será trilha. E não uma trilha solitária, mas guiada. Você não andará mais por tentativa e erro. Estou te dando sensibilidade espiritual para perceber o tempo certo de agir, o momento certo de falar, a direção certa de seguir. Esse discernimento será o seu diferencial. Vai poupar desgastes, evitar alianças equivocadas e abrir caminhos com leveza. Você sentirá a diferença nos detalhes. Talvez você ache que não tem mais idade ou energia para começar algo novo. Mas eu estou renovando suas forças como a da águia. Eu não olho para números, eu olho para propósitos. E se há vida, há propósito. Você não está aqui apenas para ocupar espaço, está para transformar o ambiente. Através da sua história, pessoas serão despertadas. Não é apenas sobre vencer, é sobre inspirar outros a não desistirem. Eu estou levantando você de dentro para fora. O que começa no invisível, logo se torna visível. O seu semblante será outro. O seu tom de voz carregará mais firmeza. Você vai notar mudanças no modo como lida com os problemas. Aquilo que antes te paralisava, agora será enfrentado com autoridade. Não por arrogância, mas por certeza. A certeza de que eu estou contigo em cada passo. Você foi treinado na dor para viver a leveza com sabedoria. Muitos querem vitória, mas poucos suportam o processo. E você suportou. Não desistiu no escuro. Não entregou tudo quando parecia não haver saída. E é por isso que agora eu te conduzo à nova estação com honra, com respostas, com milagres que serão tão pessoais que você vai entender. Isso foi feito sob medida para mim. Há uma estação de reconciliações se aproximando.
pessoas que te feriram, que se afastaram, que te julgaram sem conhecer sua caminhada, vão se aproximar de novo, não por acaso, mas porque eu sou um Deus de pontes, não de muros. Vai haver perdão, vai haver abraços que antes pareciam impossíveis, vai haver uma nova chance onde antes só havia silêncio. E quando isso acontecer, você vai perceber que eu estava agindo o tempo todo. Você vai voltar a sonhar com intensidade. Não será mais aquele sonho contido pelo medo de se frustrar. Será sonho com base em fé, planejamento com base em direção. Porque quando eu restauro a alma, os sonhos também renascem. E dessa vez, você não sonhará sozinho. Eu estarei em cada plano, em cada detalhe, em cada passo. E se você me permitir continuar guiando, nada será em vão. Você já tem tudo o que precisa para começar. A capacidade que achava que perdeu está dentro de você. O ânimo que foi drenado pelo cansaço está sendo renovado. E aquela inspiração que parecia ter se calado, agora retorna com força. Você foi desenhado para mais. E agora, esse mais começa a se manifestar. Vai acontecer naturalmente. E quando acontecer, você não vai precisar correr atrás. O que é seu virá ao seu encontro. Prepare-se também para novos encontros. Gente que virá como resposta. Relacionamentos saudáveis. Parcerias firmadas em valores, ciclos que vão te impulsionar e não sugar. Estou organizando conexões divinas, encontros marcados pelo céu. Você vai sentir isso, será diferente de tudo o que viveu antes, e quando perceber, vai dizer: agora entendo por que algumas pessoas precisaram sair. Você terá novas prioridades. Coisas que antes tomavam sua atenção vão perder espaço, porque o meu espírito está te ensinando a focar no que edifica. Você não vai mais gastar energia com o que te enfraquece. Vai valorizar o que traz paz. Isso não será esforço, será consequência da transformação interna que está acontecendo agora. Isso afetará até sua saúde, seu sono, seu ritmo. E por falar em saúde, eu declaro sobre você restauração completa, do corpo, da alma, da mente. O que te limitava fisicamente será vencido. Estou te visitando também nessa área. A dor que você aprende a conviver está sendo removida. O diagnóstico que te preocupa será surpreendido. Porque eu sou Deus que cura, e quando eu entro, a enfermidade não prevalece. Você verá isso com os próprios olhos. Você não vai mais acordar com a sensação de atraso. Vai levantar com propósito. Cada manhã será uma nova chance de recomeçar com leveza. Não como obrigação, mas como oportunidade. Estou trocando o peso da rotina pela alegria de caminhar comigo. Você perceberá isso até nas tarefas mais simples. Onde antes havia desgaste, agora haverá graça. Onde havia pressão, agora haverá paz. Não duvide do que está nascendo agora. Esse silêncio não foi o fim. Foi o intervalo entre o clamor e a resposta. E a resposta está viva, pulsando dentro de você. Seus passos, daqui para frente, não serão mais guiados pela dúvida. Serão guiados pela convicção, pelo discernimento que só quem caminhou com Deus em silêncio é capaz de ter. Esse tipo de discernimento não se compra, não se imita, não se ensina. Se recebe, e você recebeu, não porque pediu demais, mas porque soube esperar, soube se calar quando era necessário, soube amar sem ser correspondido, soube servir mesmo quando ninguém percebeu. Essas atitudes não foram ignoradas, foram honradas no invisível. E agora, o visível começa a se dobrar diante do invisível que você carregou por tanto tempo. Essa é a resposta. E ela vem com glória, com leveza, com sentido. Lembra de quando você achava que não aguentaria mais? Que não haveria mais saída? Pois é, foi exatamente ali que Deus começou a te transformar. E agora você colhe o fruto daquele momento. O silêncio dele não foi abandono, foi oficina, foi lugar de moldagem. E você saiu dali mais forte. Não por fora, mas por dentro.
E é essa força que vai sustentar os próximos passos, porque o caminho que se abre agora é novo, mas a base já está firme. Se a sua alma estiver sendo restaurada neste momento, escreva com ousadia: eu confio na decisão que o céu entregou a mim. E se alimente da promessa de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Esse versículo não é apenas consolo, é autoridade. É selo de que Deus não te tirou do lugar anterior para te deixar sem direção. Ele te trouxe até aqui para te posicionar. Agora, com o coração alinhado, você vai enxergar o que antes passava despercebido. Detalhes pequenos que revelam o cuidado de Deus. Pessoas específicas que vão surgir como resposta. Caminhos que se abrirão naturalmente. Porque quando o coração está sensível, o mundo espiritual se torna mais claro. E você começa a caminhar por revelação, não por impulso. Por direção, não por carência. Deus não quer apenas resolver suas questões, Ele quer te reposicionar. Ele quer que você entenda o valor da sensibilidade espiritual, porque só os sensíveis ouvem no silêncio. E você ouviu. Agora é hora de responder. Não com pressa, mas com fé. Fé que caminha mesmo sem ver. Fé que decide mesmo sem garantias. Fé que responde ao silêncio com obediência. Fé que reconhece que tudo está exatamente no tempo certo. Tem momentos em que o silêncio de Deus não significa demora, mas preparação do cenário. Enquanto você pensava que tudo estava parado, Ele estava ajustando pessoas, desfazendo laços, limpando rotas, porque o que Ele está prestes a entregar não pode ser recebido de qualquer maneira. Exige espaço, estrutura e maturidade. E você chegou nesse ponto, não porque tem todas as respostas, mas porque, mesmo sem entender, continua obedecendo. Cada renúncia feita em silêncio foi uma semente lançada no solo da eternidade. E agora, esse solo começa a germinar. Você achava que tinha perdido tempo, que tudo o que viveu não teve propósito. Mas o tempo nunca é desperdiçado quando é vivido com fé. Deus viu cada gesto seu, até aqueles que ninguém reconheceu. E Ele decidiu que chegou a hora, não de falar com palavras, mas de confirmar com realizações. Aqueles que andaram ao seu lado, mas não compreenderam sua entrega, verão os frutos do que você viveu em silêncio. A recompensa não é apenas material. Ela é visível na paz que te acompanha, na sabedoria que agora habita suas palavras, na leveza que invade seus dias. Porque quem ouve o céu no silêncio carrega respostas até quando não está falando. Você se tornou um canal. E agora, quem te observa vai perceber isso com nitidez. Se você está sentindo a presença de Deus invadir sua alma enquanto essa palavra é liberada, declare com fé nos comentários: eu confio na escolha que Deus fez ao me entregar essa decisão. E receba a verdade de Salmos 32:8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Ele não vai apenas te dar direção, Ele vai te acompanhar enquanto você anda. Estou cuidando do seu interior para que o exterior reflita. Não se preocupe com o tempo perdido. Estou restaurando anos em dias. O que parecia distante será acelerado, mas não de forma forçada. Será como uma colheita madura, pronta para ser vivida. Você vai olhar e reconhecer: isso foi Deus. Isso só poderia ter vindo do alto. Porque é exatamente isso que está acontecendo agora. Agora é o momento de firmar seu coração na certeza do que está por vir. Não deixe que essa palavra poderosa escape do seu alcance. Curta esta mensagem para selar a fé que está despertando dentro de você. Inscreva-se para não perder o fluxo constante de revelações que transformarão sua caminhada. E compartilhe para que outros também sejam tocados por essa intervenção divina.
Permaneça aqui, continue assistindo, porque o que eu revelo é para edificar, fortalecer e conduzir você a vitórias maiores do que jamais imaginou. A sua jornada de transformação está apenas começando.